Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula de produção de texto é sobre narrativa ficcional. Isso mesmo, narrativa ficcional. Mas afinal, vocês sabem o que é? Do que fala, do que representa? Então, primeiro a gente tem que saber o que é narrativa, né? O que é narrar? Narrar é expor um acontecimento ou uma sucessão de acontecimentos que podem ser reais, que realmente aconteceram, ou imaginários. Tá bom? A narrativa ficcional, ela é construída e elaborada para emocionar e impressionar quem está lendo, o nosso leitor, tá bom? Como se essa história realmente fosse real, se essa história realmente estivesse acontecendo. A gente pode usar como exemplo de narrativa ficcional um romance, a novela, os contos de fadas, os desenhos animados, os filmes de super-heróis. São tudo coisas imaginadas, tá? Pela pessoa que fez, pelo autor, não é mesmo? A gente tem que ressaltar que a narrativa ficcional, ela é uma história inventada. Ela é tirada da imaginação do autor, da pessoa que fez aquela história, tá bom? E nela podem conter ações impossíveis, que não acontecem no nosso dia a dia, na nossa realidade. Como, por exemplo, uma pessoa ter superpoderes, poder se teletransportar, ir para o futuro, ir para o passado. Então, a gente entende que a narrativa ficcional, ela foi criada através da imaginação, tá bom? E ela foi feita realmente para a pessoa que está lendo, para a pessoa que está assistindo, realmente achar, se emocionar, como se aquilo fosse a realidade, tá? E como que a gente criaria a nossa própria narrativa ficcional? Ela tem que ter 3 etapas, tá bom? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu trouxe aqui alguns exemplos pra gente, para vocês terem uma ideia de como começar a construir, que palavras utilizar em cada etapa do nosso texto, tá bom? Primeiro, a gente vai sempre começar com a introdução da história, tá bom? Que palavras nós podemos utilizar na introdução da história? Era uma vez, certo dia, em um dia, em uma bela manhã, e assim vai, né? Numa certa tarde, num certo lugar, não é? Depois da introdução, nós vamos fazer o desenvolvimento. A gente vai desenvolver a nossa história, falar a sucessão de coisas que aconteceu, cada fato ocorrido. Eu trouxe aqui para vocês o desenvolvimento. Então, a gente pode utilizar essas palavras aqui para o desenvolvimento. Depois, então, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, até que. A gente pode usar todas essas palavras aqui para o desenvolvimento da nossa história, tá bom? Para encaixar, para dar continuidade na nossa história. E para a gente terminar a nossa história, a gente vai chamar de conclusão, tá? Para a gente finalizar a nossa história. Quais são as palavras que a gente pode utilizar para encaixar na nossa conclusão, para finalizar essa história, ó? E assim, finalmente, e foi assim que, por isso, depois disso, portanto, depois desse dia, tá bom? A gente pode usar todas essas palavras aqui e outras também, que vocês souberem, para usar na conclusão dessa história, da nossa história que nós vamos criar, tá bom? Então, meus amores, vocês entenderam o que é uma narrativa ficcional? Vocês entenderam como a gente pode construir a nossa própria narrativa ficcional? Viram como é fácil, como está no nosso dia a dia? Eu espero que vocês tenham entendido toda etapazinha da aula. Qualquer coisa, manda a pergunta lá na Web Escola para Tia, no aplicativo,
tá bom? Que a tia vai estar respondendo vocês. Um beijo e até a próxima aula.